Você não estava aqui no começo do programa e o Marcon tocou nesse assunto. Eu sei que você adora falar do Dino e que você tem propriedade para isso. Eu queria saber suas palavras, pode caprichar, sobre o discurso patético que o Dino teve, dessa ameaça que o Marcon falou, que a gente falou muito no começo do programa, onde ele diz, não adianta, eles vão perder, seja pelo Congresso, se não for vai ser pelo governo, se não for pelo judiciário, ou seja, é chamar o povo e os parlamentares de imbecis. Por quê? Porque não é então uma votação. É uma imposição. Votação é quando, se você perde, você aceita. É uma imposição. Só um minuto, Bibo, eu vou te dar a palavra depois do Pavinato. Só antes, vamos colocar de novo o discurso do Dino, que eu quero que você... é muito pesado isso. Não, eu quero. Pesado. Eu quero que você se inspire vendo essa coisa patética desse discurso. Pode colocar aí, Felipe, para o Pavinato se inspirar. Lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Olha aí, porque não tem a menor vergonha na cara. Ele fez um discurso gravado. Eu fico com dúvida porque é o seguinte, se ele fala dos praticantes das práticas imorais, deletérias, nocivas, ele deve estar falando dele mesmo. Ou ele está falando não é, Tinha um espelho da perda dele. É, porque quem é deletério, imoral, nocivo, é ele. Então, talvez ele esteja dizendo que ele vai perder. Pode ser isso também. Porque se a gente for levar das palavras o significado que elas têm, deletério, imoral, nocivo é este senhor, que aí está. Que faz uma confusão de meia-verdade, né? A meia-verdade, a meia-verdade. A meia-verdade dele qual é? O Ministério da Justiça regulamenta coisas, o Judiciário regulamenta coisas que estão sob júri, claro, regulamenta. Regulamenta, mas não legisla. E ele sabe muito bem disso. Então você pega uma meia-verdade, o Ministério, o Executivo regulamenta. Regulamenta, sim senhor. O TSE regulamenta. Regulamenta. O Judiciário regulamenta, mas não legisla. O Executivo e o Judiciário podem regulamentar uma questão que já existe na lei. E regulamentar não significa criar obrigações que antes não existiam. Isso só a lei pode fazer. Então a lei cria obrigações. A lei retira obrigações. Agora, o modo de se conduzir mediante a obrigação ou a proibição, o método cabe à regulação. No caso das redes sociais, não existe uma programação, uma ordem da Constituição para que o Congresso legisle a respeito disso, até porque em 88 ninguém fazia a mínima ideia da realidade que a gente teria hoje. Então o que acontece? Nem o Executivo, nem o Judiciário, eles têm um poder de regular uma coisa que sequer existe na legislação. Para que o Executivo e o Judiciário façam alguma bobagem nesse sentido, primeiro o Congresso precisa aprovar uma lei. E se ele desaprovar uma lei, isso significa que o povo brasileiro não quer obrigação nem proibição nesse assunto. Logo, Judiciário tem que passar longe. Executivo tem que passar longe, porque se passar perto, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito, conforme tipificado no Código Penal. Tentar, por meio de violência ou grave ameaça, atingir, lesar um poder constitucionalmente posto, que é o caso do Legislativo. Então, o Dino, ele comete na maior cara de pau, nocivo, né, deletério, imoral. Ele ameaça e faz uma grave ameaça ao Poder Legislativo. Ele fala, se você não der, você vai descer.
Então ele faz esta ameaça. Mas vai mesmo? Da mesma maneira. Vai mesmo? E da mesma maneira, escuta essa, da mesma maneira que o Google, o Spotify, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, Brasil Paralelo, tiveram que tirar do ar as suas opiniões, porque elas, a justificativa da decisão era essa, elas interferiam na paz de espírito do legislador, elas influenciavam o legislador para decidir sobre a questão do PL 2630. Eu não vi decisão dessa indo para cima do Lula, que está comprando voto, através da R9, que pode, porque aí é legal. Eu não vi ninguém do STF indo em cima do Dino, até porque virava pula-pula, mas ele está ameaçando o legislador. E eu também não vi ninguém em cima da decisão do Toffoli, que, com mais gravidade do que uma opinião do Google, ameaça e força o legislativo a votar de uma determinada maneira. Tá, mas o que eu te pergunto, vai forçar? Porque a gente vê hoje que o judiciário, eu tô falando como cidadão, tá? Como que a gente conversa na rua. E eu sou o quê? Não, mas vocês são estudiosos da justiça e a gente fala aqui porque eu quero que você fale a língua do povo, para as pessoas entenderem. Porque o que eu acho hoje, como cidadão que não estudou direito, é que realmente quem manda no Brasil é o judiciário. Não, o que ficou claro é o seguinte, é isso que acontece? O Dino falou, a gente tá vivendo um estado de exceção. O legislativo faz o que a gente quer, ou a gente faz o que ele não quer. É isso. O que o Dino falou, com outras palavras, bem popular. Nós não somos uma democracia. Exatamente. Existe o poder executivo e o judiciário. O legislativo é uma mentira. É isso que ele falou. Nós não somos uma democracia. Nós somos um regime de exceção. A democracia perdeu. Foi isso que ele falou. Tá, e a democracia perdeu mesmo? É isso que eu tô te perguntando. Ou os deputados e senadores podem fazer alguma coisa para não deixar o judiciário impor o que ele quiser? Bom, essa é a pergunta. Só se, eu acho que a única tática é, ou de fato derrubar esse projeto de lei, mas aí tem o fator Toffoli, o STF falou que vai regular através da votação da constitucionalidade de uma lei que já existe. Mas Somebody Love, o que ele pode fazer? Faz um projeto de lei de um artigo único. Eu já dei essa ideia. Projeto de lei de um artigo único. Vota e aprova. Pronto, a regulação é essa. Todo aquele que publica alguma coisa na internet e não cita a fonte, torna-se a fonte e é responsável. E, em casos de perfis anonimizados, isso já primeiro que nem pode ter perfil anônimo pela Constituição, mas em caso de processo judicial para criminalização de conduta ou reparação de danos, caso não haja colaboração da plataforma, ela será responsável solidária. E será da mesma maneira se ela recebeu impulsionamento por isso. Pronto, acabou. Ó, eu tô vendo que o Bibo tá inquieto. Bibo, eu vou te deixar falar e depois eu quero escutar o Marcon sobre essa situação, porque ele ainda não falou. Pode falar. Sabe por que eu fico inquieto? A colocação destemperada desse ministro Dino, totalmente inconsequente, de alguém que foi criado no PCdoB. Eu vejo ele nessa manifestação como alguém que incorporou Stalin. Stalin é o líder máximo, o ídolo do PCdoB, Stalin. Então ele incorporou o espírito de ditadura de um criminoso que matou mais de 55 milhões de pessoas. Ele incorporou o espírito de Stalin. E nós vivemos hoje no Brasil uma distopia. Distopia que é o antônimo da utopia. Nós vivemos hoje falta de liberdade, opressão, desrespeito, um governo despótico e despótico. Nossa situação é muito grave, mas o senhor Flávio Dino, o senhor desincorpore logo, nem que eu tenha que chamar uma casa de mãe de santo para me mandar embora desse Stalin que está aí. Olha aí, ô Marcon, eu queria te ouvir, porque eu tô um pouco desiludido, para ser sincero, porque eu não vejo esperança. A gente tenta falar a favor de uma causa, a gente realmente acredita num Brasil melhor, mas eles deixam claro que eles podem impor. E aí, quando eles deixam claro
deixam claro que eles podem impor, eu pergunto, será que os deputados que a gente votou, vocês, será que os senadores que a gente votou, não podem tomar nenhuma atitude? Eu não sei, uma mobilização que seja, ó, tá bom, a gente vai paralisar nosso trabalho enquanto não formos respeitados pelo judiciário. Pronto, que seja. Ou eles vão poder fazer o que quiserem no Brasil. Porque hoje, o que eu tenho visto é que o judiciário manda mais do que o presidente, manda mais do que a Câmara dos Deputados, manda mais do que o Senado, manda mais do que todos no Brasil. Até quando e se isso pode mudar? Vamos lá, Thiago, por partes. Primeiro que quando Montesquieu pensou, né, a República, ele pensou na tripartição de poderes, onde os poderes são harmônicos entre si, ou seja, cada um tem o seu papel. O papel do judiciário nada mais é do que interpretar as leis que o legislativo faz. Nós, ao discutirmos a Lei 2630, a lei da censura, o PL da censura na Câmara, não obtivemos, né, consenso e por isso que não foi a voto. É bom deixar claro que não deliberar sobre algo também é deliberar. Se nós não aprovarmos nenhuma legislação nesse sentido, é porque o Congresso, eleito pelo povo, entendeu que do jeito que está positivo. Quando tu me pede sobre o desânimo que a população está, e não é só teu, quando a gente fala com outras pessoas, a gente se sente impotente ao que a gente vem vendo. Em 2017, março, se não me falha a memória, na Venezuela, aconteceu um fato muito semelhante ao que está acontecendo aqui no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que, lá da Venezuela, que o Congresso não era mais detentor do poder de legislar e tomou para si esse poder que era controlado, então, pelos fantoches do Maduro à época. A gente vem vendo essa fragmentação democrática desde que o Lula assumiu, onde os poderes não estão mais sendo respeitados. É importante dizer que dentro do Congresso sempre existiram dois fatores para cooptar parlamentares. São eles, emendas e cargos. A gente já tem mais ou menos mapeado quem troca de lado dependendo da quantidade que oferece. Mas agora se criou um terceiro fator, que é a questão rede social e cobrança do público. Por isso que se tem tanta necessidade e urgência desses políticos mais antigos do judiciário, de pessoas como Flávio Dino, em se regular e calar as pessoas. Porque quando, né, foi criado o comunismo lá atrás, por esses monstros que criaram esse sistema, se pensou em colocar pessoas no judiciário, nas universidades, no governo, no jornalismo, mas não se tinha, né, o pensamento que um dia existiriam redes sociais, que esse sim seria o ponto de desequilíbrio. Se eu me elegi, por exemplo, foi porque existe rede social. Fui o parlamentar mais barato do Brasil, que menos gastou, simplesmente falando e dando explicações para o povo diretamente. A gente conseguiu, e o Bibo não vai me deixar mentir, manter a CPMI dos atos do dia 8, porque nós, como oposição, começamos a dar os nomes de parlamentares que retiravam a assinatura. Inclusive, um reassinou, tamanho foi, né, a porrada que ele recebeu do público que o elegeu. E agora a mesma coisa. Na PL da censura, nós cativamos o povo, mostramos para eles que eles seriam calados e houve toda essa revolta para cima dos parlamentares que estavam loucos para vender a liberdade do povo por meia dúzia de emendas. Então, lá no Congresso, esse fator novo está tentando ser calado por Dino, judiciário e executivo. O que nós podemos fazer? Bom, nós teríamos na pessoa de Rodrigo Pacheco, um vassalo do judiciário e do Poder Executivo de Lula, alguém que teria poder para fazer algo, porque é o Senado que regula eventuais abusos do Poder Judiciário. Ele não faz nada, a gente pode imaginar por quê. Então a gente está, assim, numa situação onde, das duas, uma, e agora tenho certeza que o Bibo vai concordar comigo, ou nós voltamos às ruas brevemente, ou nós perderemos a nossa liberdade, talvez para sempre, como é o povo da Venezuela que perdeu.